Pessoal, vamos falar ainda sobre princípios, é o último vídeo, semana 5, dia 4, parte 3, ok? Então, o quinto princípio é o princípio da cortesia ou urbanidade. Então, seja entre os princípios aquele que muitas vezes sentimos falta aí na nossa relação de prestação de serviço público. Então, a gente consegue aí pegar um ônibus aí que nem sempre é atendido com urbanidade, o prestador de serviço público nem sempre age com civilidade, certo? E achando que isto não é uma obrigação deles, perfeito? Então, o princípio da cortesia é um dever, certo? Na execução aí, então, é um dever da prestadora de serviços públicos e um direito subjetivo do cidadão. Então, princípio da cortesia. O princípio da segurança deve ser prestado sem riscos ao usuário, certo? Então, o serviço público deve ser prestado sem riscos ao usuário, devendo o prestador adotar providências necessárias para minimizar, então, esses riscos, ok? Obviamente que essas medidas possuem uma relação de custo-benefício, aqui embaixo, que deve ter em conta não só fatores econômicos, mas também a dignidade do destinatário do serviço público. Então, segurança, exemplo, trafegar o ônibus com porta aberta. Então, eu não posso porque eu vou ter risco ao usuário. Então, se a prestadora de serviço público lá, que é a concessionária, permissionária lá que está prestando esse serviço, constatar que está com o ônibus trazendo esse risco à população, ainda que seja uma porta ou que não tenha gente próxima, eu devo minimizar esse risco, ou seja, tem que retirar de circulação, porque vai ferir aí não só fatores econômicos, perfeito? Então, aí está o princípio da segurança. O princípio da eficiência, nós já vimos várias e várias vezes, ele está consagrado aí entre os princípios explícitos na Constituição Federal. Então, ao se proceder a avaliações quanto à eficiência, o poder público poderá aperfeiçoar as suas alocações de recursos, certo? Então, o poder público, pensando no princípio da eficiência, pode alocar mais recursos e verbas de maneira adequada entre o serviço a ser prestado e a demanda social, certo? Então, para atender aí o princípio da eficiência, doutrinadores falam nesse sentido de que eu posso aportar mais verbas para que o serviço seja prestado da melhor forma possível. Por fim, aí a gente vai trazer agora umas situações relacionadas aí à Constituição Federal. Que diz lá, uma questãozinha aí sacana que eu resolvi trazer para vocês aí, de modo que eventualmente caia alguma coisa parecida com essa daí, você não vai ter mais dificuldade, mas a primeira vez quando caiu despencou todo mundo. Qual a ideia? Primeiro, vou perguntar para vocês, a Constituição Federal, ela menciona acerca de alguma coisa do serviço público adequado? Traz alguma coisa relacionada a isso? A 9787, que é a lei das concessões, ela traz essa situação do serviço público adequado. Mas a Constituição Federal, ela traz sim ou não? Vamos ver isso aí logo na sequência. Antes disto, também uma outra situação aqui curiosa, que está aí inclusive no seu apostila por 2 vezes, por sinal aí, uma segunda vez foi copiando de maneira errada aí, por isso que eu atualizei a apostila aí depois aí para vocês, tá? E tá aí no site para vocês também. Aqui, ó, o requisito da generalidade do serviço público tem fundamento constitucional, certo? Então, o requisito da generalidade, a gente viu aí que é um dos princípios, certo? Que estão previstos aí na 8987, que é para dizer que os
os serviços públicos são para todos, ok? Agora a pergunta dele se há previsão constitucional. Então vamos lá. No artigo 175, ele vai falar sobre a prestação dos serviços públicos, certo? Ele vai dizer o que? Isso aqui é Constituição Federal, tá? Incumbe ao poder público o que? A prestação de serviço na forma da lei, de forma que direta. Então, eu tenho esta situação, eu tenho essa outra situação também, ou sob regime de concessão ou permissão. Esse que eu estava falando naquela vez lá, sempre através de licitação. Lembra quando nós estávamos falando nessa situação aqui, no caso de licitações fracassadas, desertas, etc tal. Então eu estava falando nessa situação aqui, que a lei 8666 não pode desobrigar aí, no caso de uma licitação deserta, uma nova licitação. Eu não posso trazer então por dispensa quando for o caso de concessão ou permissão, porque sempre será por meio de licitação, certo? Prestação de serviço público. Mas eu posso fazer essa prestação, executar de forma direta ou indireta, sob regime de concessão ou permissão, perfeito? Aí o parágrafo único ele vai falar assim, que a lei disporá, certo? Vai trazer as disposições. No caso foi a lei 8987, sobre o que? Regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, de caráter especial de seu contrato, de sua prorrogação, bem como das condições de caducidade, fiscalização, rescisão, concessão, permissão, dos direitos dos usuários, da política tarifária e aqui embaixo, da obrigação de manter o serviço adequado. Então veja que para manter o serviço adequado, entre os requisitos estão qual? A generalidade, que é a que está prevista na questão anterior, certo? Então olha, volta aqui, o requisito da generalidade do serviço público tem fundamento constitucional. Ele tirou daqui e daqui, ó. Olha só, artigo 6º, parágrafo 1º, aí da 8987, vai falar toda concessão, permissão ou concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado. Então, concessão, serviço adequado ao pleno atendimento ao usuário conforme estabelecido nessa lei. Então veja, olha aqui, a concessão de serviços públicos. Eu vou te chamar a atenção numa situação aqui agora, ok? Então a concessão dos serviços públicos ou a permissão dos serviços públicos pressupõe então a prestação de serviço adequado. Então o que eu quero te chamar a atenção? Aqui tem autorização? Não. Então não está previsto aqui a autorização, tá? O que eu quero te chamar a atenção também? Nesse caso aqui, ó, de concessão, no caso de permissão para prestação do serviço público, ele é o que? Para beneficiário. Quem são os beneficiários? Beneficiários são quem? A coletividade, certo? E aqui na autorização, quem é o beneficiário? Beneficiário. Quem é? Principalmente quem? O autorizatário, ou seja, aquele que for receber a autorização aí. Então ele vai ser o beneficiário. Então veja que no caso de concessão ou permissão, o beneficiário é quem? A coletividade, tá? Dito isso, novamente nós falamos sobre, então nós estávamos falando sobre o serviço público adequado, que está previsto aqui, voltando aqui, ó, rapidinho,
Obrigação de manter o serviço adequado, quem? A lei. Então a lei vai dispor sobre isso. A lei dispôs. Dispôs o que? Que serviço adequado é satisfazer as condições de o que? Regularidade. Olha aqui a palhaçada. Era isso que ele cobrou. Então, se caísse a continuidade, se caísse a eficiência, se caísse a segurança, se caísse a atualidade, a generalidade. Ah, não, foi a generalidade, não foi? Foi essa aqui. Então, desculpa, não foi aquela lá. Mas se caísse aquela lá, mesma coisa. Cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Guarda, então, aqui uma... Volta aqui. Tem fundamento constitucional? Tem. Então, o requisito da generalidade, não só ele, mas todos os demais, levando nessa linha aí, ok? Lá no começo, na outra aula, nós falamos sobre o único dos princípios que tem a definição legal, é o da atualidade. Então, tá aqui embaixo. Nenhum outro deles tem a definição legal. A gente trouxe a definição aí da doutrina. Beleza, meu povo? Olha só, então coloquei um esqueminha aqui para você ficar sempre relembrando, que é a regularidade, continuidade, eficiência. Então, voltando, regularidade, continuidade, eficiência, cortesia na prestação de serviço, modicidade das tarifas, generalidade e segurança. Todos eles estão presentes aí num serviço público prestado de forma adequada. Perfeito? Pessoal, o que eu tinha para falar de princípios é isto. Agora dá para fazer todas as questões que você tem na sua apostila aí, beleza? Um abraço e até breve.